Começa agora mais um podcast. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Megafone Dando Voz à Sua Voz. Hoje já estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é a Ângela, a nossa amiga aqui de longas datas, e nós vamos tratar aqui de uns pontos bem legais sobre amizade, sobre percas, sobre inteligência emocional. Hoje o Matheus não está aqui, como a gente tem falado aqui, ele está no mês de formatura, agora em novembro ele se forma, então o bicho está com os cabelos em pé lá, fazendo relatório, estudando, e aí a gente tem a loja, a ótica lá, né, e a vendedora hoje ficou dodóizinha, Beth, tá todo mundo querendo que a Beth venha, né? A gente fica falando da Beth mais do que ela. A Beth não pôde e o Matheus ficou na loja cuidando. Eu tô hoje sozinho aqui fazendo episódio. E trouxe a Ângela aqui. Eu vou pedir para ela se apresentar, porque a moça tem um currículo muito extenso. Ângela, obrigado pelo convite. Aceito, né? Por ter aceito o convite. Obrigado por vir aqui. Apresente-se. Diga para o povo quem é você, de onde veio, casada com quem, mãe de quem, vó de quem. Obrigada, Luciano, pelo convite. Foi com muita alegria que eu aceitei, porque o assunto vai ser bem fácil da gente tratar, né? Meu nome é Ângela da Conceição Mendes, eu sou casada com o Jair, tenho duas filhas, Alexandra Fernandes e Helena Fernandes, 2 netos, Mateu e Felipe, e um genro oficial, que é o Danilo, e um que está chegando na família aí, que é o Pedro, está em teste. Eu sou enfermeira por formação pela Universidade Federal do Paraná em 1986. Meu Deus. Não parece, né? Eu era muito novinha. Era bem novinha. Mas em 1986 eu terminei a faculdade e de lá para cá foi uma jornada dentro de hospitais. Sou especialista, eu sou administradora também, formada pela FAI. E tenho cursos... Então você tem 2 graduações? Tenho 2 graduações e tenho, daí eu fiz MBA em gestão e mapeamento de processos, meu Deus. Gestão e instituição de saúde e tenho a parte da qualidade. E trabalhei esses 38 anos, tanto na área de enfermagem, em hospitais, como também trabalhei na área de gestão dentro de hospitais e de empresas, como coordenação. Fui, durante 10 anos, consultora, implantando projeto em todo o Paraná, Santa Catarina. Então, que mulher chique, gente. Deixa eu ver o currículo dela, né? Extenso. É uma jovem senhora aqui, já com seus netinhos, né, Ângela? Isso. A Ângela, ela é mãe daquela famosa repórter, que agora tá na RPC. Tá na RPC, volta e meia, aparece nos telejornais todos, né? Ela tá muito chique. Quando eu vejo lá, eu falo, eu conheci. Essa aqui é minha ovelhinha de adolescente. Isso. O maior orgulho da Ali lá, né? Tá lá toda famosa. E a Helena, aquela inteligência, né? Pensa num ser humano que gosta de estudar, né? A Helena, desde pequena, né? O mundo dela sempre foi leitura. E a Helena é especialista na área de letrista, né? Ela escreve textos? Ela faz edição de texto e revisão de textos. Para escritores? É uma faculdade que ela trabalha. Mas ela faz revisão de que tipo de texto? De tudo, de apostilas, livros, materiais para provas, concursos. É uma universidade que tem... uma correção ortográfica, correção de contexto? De tudo, de tudo. Dá uma revisão geral. Revisão geral. Ai, que legal. Pensa no orgulho dessa mãe, né? Que legal, que legal. Gente, eu tô aqui com a Ângela e a gente tem, assim, uma longa história. A gente se conheceu, acho que em 98, por aí, né, Ângela? Acho que em 97 e 98. 97, 98. Então já está quase indo para 30 anos, mais de 25 anos de história dentro da igreja, fora da igreja. Hoje eu estou lá com a loja, com o empreendimento. A Ângela tem o trabalho dela e a gente está aí sempre se cruzando e tem uma amizade bem, bem legal. Ângela, que a gente quer ouvir a tua história. Antes da Ângela falar, o nosso propósito aqui no podcast é falar sobre desenvolvimento humano. E a Ângela, para nós e para quem conhece, ela é assim um grande exemplo de alguém que sabe valorizar
e ela sabe nutrir as amizades. E eu quero falar um pouco com ela sobre isso. E os desafios que ela teve durante a vida. A Ângela passou por processo de divórcio, processo de perca do irmão com câncer, da mãezinha lá naquela mesma época, que não foi nada fácil. E como é que se lida, como é que se tem inteligência emocional para lidar com as percas e quais são os benefícios de você ter tantas amizades. Antes disso, conta um pouquinho da sua história, da sua infância. Tem quantos irmãos mesmo? Estava me contando? Nós somos, na verdade, em 17 irmãos, né, que eram 5 filhas do meu pai, minha mãe teve mais 8 e 4 que vieram enxertados morar com a gente. 5 e 8, então, de são pai? 17. Meu Deus. No total. Então, a casa da minha mãe, eu acho que daí que veio também toda essa parte de gostar de integrar as pessoas, de estar sempre no meio de muita gente. A casa da minha mãe, um almoço de domingo, nunca tinha menos que 40 pessoas, né? 30, 40 pessoas. Então, e a minha mãe também cultivava muito isso. Minha mãe não gostava muito que a gente ficasse saindo de casa. Minha mãe gostava muito que a gente recebesse os amigos em casa. Então, eu acho que veio já da formação mesmo, de agregar as pessoas, de integrar as pessoas, de querer estar junto com pessoas. E daí desses meus irmãos, nós tivemos muitos sobrinhos. Hoje eu já perdi conta entre sobrinho neto. E até é engraçado porque na minha casa, até a terceira geração de primos a gente considera como parente ainda. Ainda esse ano eu já fui visitar primos lá em Marília, né? Porque a gente tem isso dessa integração mesmo, de gostar de estar junto com as pessoas. Mas é você que faz isso, né? Intencionalmente, ou é uma característica da família? Olha, a família gosta de uma festa, viu? Mas de sair intencionalmente, visitar as pessoas. Os outros irmãos são assim também? Nem todos. Eu acho que teve alguns os que saíram mais cedo de casa, né? Porque quando meu pai morreu, ficamos vários irmãos que eram menores de idade, né? Daí aqueles que já eram maior de idade, eles vieram embora para Curitiba, tal, então não tiveram tanto essa convivência. Mas eles vinham, todas as festas, festividades, era tudo na casa da minha mãe. Sempre junto. E daí esses que conviveram mesmo dentro da casa da minha mãe é o que criaram mais isso de gostar de visitar, gostar de estar na casa, gostar de estar junto, os acampa dentro, né, dentro da casa, os dormidão, a gente chama, né? Então eu acho que veio daí, esses irmãos que conviveram mais ali dentro da casa da minha mãe. Entendi, que legal. E você foi para a igreja com 96 ali, né? O que te levou para a igreja, Ângela? Então, eu fui para a igreja, né, dentro daquilo que você falou, dos processos de perdas, de coisas que tive que ir aprendendo aí com a vida. Uma delas foi essa, né? Eu, em 1996, por um processo muito difícil com relação ao casamento, com relação à minha vida mesmo, com relação às filhas, tal, que tinha marido, mas era mãe solo, pode assim dizer, eu acabei parando na igreja por sofrimento mesmo, não foi pela amor, dor, como não, diz, né? Foi pela dor mesmo. Pela dor, como diz os mais antigos, né? Isso. E de lá para cá foi um processo. Mas quem te apresentou? Você foi por conta? Não, foi uma história um testemunho muito bonito. Eu fui num casamento no mês de abril, nessa igreja, lá no Boqueirão, e a Alexandra, que é minha filha mais velha, ela foi junto no casamento. E daí, quando foi em agosto, estava num processo muito difícil dentro da casa, tal, e a Alexandra me convidou para ir na igreja. E daí legal. Ela repetiu exatamente o que a pastora tinha falado no casamento. Olha que bacana. Então, era um culto de oração. Nesse culto de oração, ali Deus já falou comigo e com a Alexandra. Nesse dia, a Alexandra falou que Jesus tinha entrado no coração dela e que nunca mais a gente ia sair da igreja. Ela tinha 6 anos de idade. E estamos aí, né? Desde 96, nessa caminhada. Que benção, né, Ângela? Que benção. Semana a gente está organizando lá na DVEC um trabalho de ação social, que vai ser sábado agora, inclusive. E aí a gente estava na reunião ontem falando sobre a importância dessa preocupação do evangelismo por relacionamento, né? Então, você está lá numa academia e você fala de Jesus para alguém, você tem esse cuidado. E aí eu estava falando com ele sobre a questão de você
ser testemunha só ali por oportunidade, aconteceu, ou de você ser intencional nos relacionamentos, ter a intenção, a preocupação de expor a tua fé, de falar de Jesus, e como a maioria das pessoas vem através disso. De um convite que foi num casamento, ou foi num evento ou outro, e absolutamente a grande maioria ali, quando está sentindo a falta, né, com uma perca, com uma dificuldade, com luta de casamento, seja o que for, chega na igreja e Deus faz a obra, né? Vai chegando e o coração vai se movimentando e de repente se tá lá dentro da igreja. Aí chegou dentro da igreja e se sentiu em casa. Isso. Foi um momento, né, onde estava precisando resgatar valores, sentimentos que tinham sido corrompidos, né? E dentro da igreja o que eu encontrei foi exatamente isso. Pessoas que me acolheram. Outra coisa também que é bem importante é que, né, nós convivemos bastante com relação a isso. Foram esses encontros, a união do pessoal. Eu acho que tudo isso fez com que eu me aproximasse cada vez mais da igreja. E uma coisa importante que você falou, Luciano, que é essa questão do relacionamento. Durante toda a minha jornada, a partir de 1996, que eu me converti, dentro dos meus relacionamentos, independente se a pessoa professa ou não da minha fé, eu sempre procurei levar esse amor de Cristo dentro dos relacionamentos. Dentro do trabalho, claro que com todas, né, o cuidado que a gente tem que ter para não invadir, né, também privacidade e tal, mas a importância do relacionamento e falar desse amor de Cristo dentro do relacionamento. Isso trouxe muitas pessoas conhecidas minhas que vieram para o Evangelho através do testemunho. É bacana que essa questão do que a Ângela está falando, quando eu comentei, né, de você ser intencional na exposição das pessoas para o Evangelho, não é para você chegar lá e falar, agora eu vou te ler um texto bíblico, aquela coisa formal, né? Tome aqui as 4 leis espirituais. Apesar que o pessoal nem usa mais isso, né? Mas de você, da pessoa, de ser. Você é aquela pessoa que reflete um caráter diferente e as pessoas ao redor percebem e elas se aproximam, né? E querem saber o que é aquilo, né? E isso é interessante, porque como eu viajava muito, os 10 últimos anos antes de eu me aposentar, eu trabalhei fazendo viagens, né, para implantação do projeto e tal. E muitas vezes eu não falava, porque, né, eram pessoas que não eram do meu convívio diário, tal. Eu não falava até com relação à minha fé, à minha religião. Mas muitas vezes eu era interrogada. Você tem alguma coisa diferente? Nossa, eu gosto tanto de ficar do teu lado. Tem alguma coisa, mas eu acho que isso é que faz com que as pessoas conheçam, né, o amor de Cristo de uma forma diferente. Eu acho que é olhando, né, o perfume de Cristo que você exala. Exalando o perfume de Cristo. Perfume de Cristo. E é bem isso que você falou mesmo. O período que eu estava trabalhando fora também no Instituto dos Óculos, eu nunca falei. Aí daqui a pouco alguém começava a perguntar, daí se fala, responde que você é cristão e que você... Acabei fazendo um monte de casamento lá dentro, né? Que daí o pessoal descobria que tinha sido pastor e você faz o casamento? Eu falei, faço, isso aí é algo de Deus. Então a gente precisa ter esse posicionamento de ser, estar aberto e poder compartilhar. Eu queria que você contasse um pouco, Ângela, sobre a tua carreira profissional. E como é que você foi enxergando o ser humano? Porque você trabalhou dentro do hospital há muitos anos, né? Trabalhei. Como é que foram essas experiências? Então, quando eu me formei, o primeiro hospital que eu trabalhei foi o Erasto Gettner. Meu Deus. Então pense. Erasto é forte. Recém-formada, né? Jovem, e numa fase que hoje, quando você fala de câncer, o câncer hoje ele não tem mais o som de morte. Instantâneo, né? E naquela época, 1987, quando eu entrei no Erasto, falar a palavra câncer, você já estava sinônimo de morte, né? Como morte. E era realmente. Eram muitas mortes por dia, sabe? Então, ali eu fui muito trabalhada a questão desse emocional, de perda né, e ver muita gente sofrendo. Você acha que ali já começou a trabalhar um pouco a forma que você enxerga o ser humano? Com certeza. Na verdade, desde da escolha da profissão, eu acho que ali eu já estava enxergando o ser humano de uma ótica diferente, da ajuda, da compaixão,
né? E durante essas minhas estadas, né, nos hospitais, eu acho que isso se desenvolveu mais ainda, porque você vê a pessoa, não dá para trabalhar, dizer assim que você se forma em enfermagem por dinheiro, isso não acontece. Quem procura a enfermagem só para trabalhar por dinheiro, desiste. Procura outra coisa. Procura outra coisa. Vai vender água no sinaleiro. Procura outra coisa. E daí, durante todo não, porque tem uma demanda, quando eu digo vai vender água, é porque tem uma demanda emocional muito grande, não tem? Tem. E precisa outra coisa, você estar preparado também para ver esse sofrimento, ver essas perdas, e você estar junto, mas você não pode sofrer junto naquele momento ali, né? Porque você precisa trabalhar, você precisa executar procedimentos que o teu coração não pode estar envolvido ali na tua mão, vamos dizer assim. E por outro lado, né? Pelo próprio trabalho, você vai tendo um envolvimento emocional diferente. É diferente. Diferente de você ir lá e atender o teu paciente e de você ir lá atender teu irmão, alguém que é próximo teu, um amigo íntimo. É diferente essa pegada. É diferente, mas eu te digo uma coisa. É muito importante que você atenda com amor. Sim. É muito mas importante. Mas eu digo o impacto em você. Isso, o impacto em mim é diferente. Isso é certeza, né? Mas ele mexe também, né? Mexe, tem a compaixão. Dali do Erasto, eu trabalhei também 15 anos em pediatria. Ai, meu Deus. Então, com criança né, também, com né? crianças. Mas também a sua escola é coisa... Você viu o tipo dela, Ládio? Câncer, depois criança. Meu Deus. Trabalhei na infectologia do HC, no auge do HIV. Meu Deus. Eram pessoas que entravam praticamente no isolamento para morrer, a fase da tuberculose. Então, assim, passei por estágios onde isso foi sendo lapidado em mim, né? Quando você fala da inteligência emocional, a enfermagem, ela exige realmente que a gente seja preparado emocionalmente para passar por todas essas fases. O que causou em você que você pode dizer assim, pontualmente, a minha inteligência emocional, ela foi aperfeiçoada desse jeito? Nisso? Algum episódio, alguma experiência que te impactou nesses anos? Olha, muito provavelmente foi na entrada trabalhar na pediatria, sabe? Porque a pediatria, ela ainda mais naquela época, as mães não ficavam junto no hospital. Não ficavam. Então você imagine, as mães indo embora e você tendo que amarrar a criança em berço, era muito ruim, né? Então isso foi uma coisa que ali começou a trabalhar muito mesmo, de como trabalhar esse aspecto de não ter o envolvimento tão grande, porque a vontade da gente era ficar com a criança o dia inteiro no colo, né? Mas ao mesmo tempo você ter que realizar procedimentos que não eram agradáveis. E ter aquela empatia, né? E ter empatia com a família também, porque quantas crianças eu vi e a óbito, né, e trabalhar com a família. Então, isso tudo, né, foi sendo lapidado durante porque esses 28 anos. Você vem de uma geração de enfermagem em que essa questão técnica, ela era suprema, né? Então, não existia esse entendimento que hoje tem, da neurociência, inclusive, do impacto do emocional na própria recuperação do paciente, na resposta aos tratamentos. E aí você tinha só a tua empatia, vontade de cuidar, mas acho que na prática já se percebe isso, né? O quanto o emocional ele interfere na recuperação. Como é que foi essa experiência? Eu vejo assim, da época do Erasto Gettner, já se trabalhava isso. O Erasto Gettner, já em 1986, ele tinha uma equipe de terapeutas que trabalhavam com a equipe médica de enfermagem. Então, eu vejo que há muitos anos, já mais de 40, 50 anos, se trabalha muito com a questão do profissional estar bem, né? Já tratava o psicológico dos profissionais. Dos profissionais. Tinha terapeutas, psicólogos, não sei, talvez, para cuidar dos profissionais. Dos profissionais. Que bacana. E durante toda essa minha jornada, eu, né, pude identificar que realmente, se a enfermagem, se a área de fisioterapia, médicos, nutricionistas, eles não estiverem com um equilíbrio emocional,
não consegue trabalhar e ter a recuperação necessária, né, ali do teu cliente. Dos pacientes, e dos pacientes também, eles também, né? A gente vê assim, dentro do Elastoguetin até hoje, a gente pode perceber que aquele paciente que ele tem um emocional muito bom, a recuperação dele é diferenciada. É diferente. Do paciente, da família e da equipe médica. Ele é toda uma junção, né? É toda uma junção. Que bacana. E é isso que faz com que a recuperação seja mais lenta, né? E tem pacientes que se entregam mesmo, né? Tem paciente que você vê assim, que vão a óbito vamos pôr entre Desistiu. porque desistiu por opção, entendeu? Então, você vê muito isso do emocional interferir na cura. Poxa, o Matheus, ele fez o TCC dele agora da formação de psicologia. Em cima disso, o TCC dele era a saúde emocional dos profissionais da saúde. Bem legal. Eu falei, nossa, filho, que tema bacana, né? Ele fez o TCC, já tá passado, já provou tudo, né? Então tá tudo certo. Mas esse é o impacto e é um trabalho que já existe, então, no Erasto há 40 anos. Mas só que assim, existe o trabalho, mas nós temos dentro das equipes muitos casos de suicídio. De profissionais da área de saúde. Enfermeiros, drogadição, de estarem usando drogas pela parte de trabalha noites e noites, virando noite e acaba viciando em drogas. Pessoas que se separam porque não conseguem ter convivência dentro de casa por conta do emocional. Mas você fala pela rotina da carga horária? Pela rotina de carga horária. Sobrecarga. O salário, né, que não é nada atrativo, que acaba tendo 2, 3 empregos, e que foi a minha vida. Se você for ver, nesse tempo todo, eu trabalhei, dava aula. É mesmo, né? Sempre deu aula, 26 anos, né? Dando aula, mais hospital. Então, é uma sobrecarga muito grande e essa parte emocional da gente fica comprometida, né? Bastante comprometida. Então, na tua leitura, a maior dor, vamos dizer assim, do setor é a sobrecarga. Porque qualquer pessoa que trabalha demais do que seja indicado, vamos dizer assim, psicologicamente, ela vai adoecer emocionalmente. Acho que não tem como não, né, Juliana? Não. A sobrecarga, e veja também, você já pensou, você domingo, tua família começando um churrasco, e você ter que entrar no hospital às 13 horas? Nossa. Isso, domingo. E há anos, né? Há anos. Não ter Natal, não ter Ano Novo, não ter feriado. Então, isso é muito impactante. Ou então, às vezes, você tem 2 empregos, pega férias de um, não pega do outro. Então, isso sobrecarrega demais a enfermagem. A pessoa não descansa, trabalha demais, não tem qualidade de sono. Não. E tudo isso vai se acumulando, vai psicossomando ali, daqui a pouco adoece. E sem contar isso, né? Que ainda você tem família, né? Tem filhos, tem marido, né? Já é por si só, uma sobrecarga muito grande, né? Principalmente para a mulher, e ainda mais a sobrecarga do hospital. Então, é bastante complicado. Desse tempo que você trabalha lá de 40 anos para cá, você acha que teve ganhos na área da saúde? Bastante. Para o profissional? Não, teve bastante, mas se você perguntar se eu considero suficiente, não. Não está adequado. Nós temos aí essa lei das 6 horas de trabalho durante 5 dias por semana, que não passa, né, somente se você trabalhar em unidades básicas de saúde e tal, mas se você trabalha dentro do hospital, é uma coisa que não foi aprovado legalmente. Agora que foi assinado um piso salarial mais ou menos decente para a enfermagem, então eu vejo ainda que há... Isso é enfermagem graduada, não técnica? Não, no técnico também. Técnico também. E eu acho que houve um ganho também, porque daí, quando eu entrei na enfermagem, você podia ser... você começava como auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem, e daí era pior ainda. Né? Porque daí acabava fazendo uma subclasse e tal. Eu acho que a partir do momento que ficou como técnico em enfermagem e enfermeiros, né, a equipe ficou mais, né, luta mais pelos seus direitos, conhece mais tecnicamente falando. A enfermagem ganhou essa cadeira de graduação, que dá uma encostada ali nas outras classes dos médicos, por exemplo, né? Uhum. Dá uma encostadinha ali, né? Que interessante. Aí vem essas conquistas aí, né? E hoje, então, já teve um ganhozinho, mas ainda
Você acompanha ainda? Você está aposentada há quanto tempo? Eu estou aposentada desde 2019. Eu me aposentei e veio a pandemia, né? Meu então Deus. ali veio... E isso é outra coisa interessante para a gente conversar. A questão da aposentadoria, eu me preparei muito para me aposentar. Que isso também é um outro assunto, né, muito interessante. As pessoas que se aposentam e adoecem porque se aposentaram. Eu não. Eu me aposentei, eu queria muito me aposentar. Só a única coisa que veio, a pandemia. Daí deu uma quebrada. O que você fez para se preparar? Porque essa distinta senhora aqui não parece, mas ela já é uma senhora aposentada. Fez quantos anos, Ana? 60. 60, mas quando que é o próximo aniversário? Em fevereiro. 61. Em fevereiro, vai fazer 61. 60 foi, nossa, foi Isso, agora, né? foi agora. Meu Deus. Naquela mega festa. Mega festa. Pensa num festeirê de 60 anos, a senhorita aqui. Olha, o chique. E a parte legal e que chama a atenção é que são amigos de todos os lugares e todas as... Me contem sobre a sua preparação para a aposentadoria. Vamos falar sobre isso. Então, durante todo o tempo que eu trabalhei, eu me dediquei muito. Trabalhou que nem gente grande. Trabalhei como gente grande. Mas quando comecei a chegar ali perto dos 25 anos de trabalho, 26 anos, eu comecei já a pensar nisso. Porque eu não queria me aposentar quando eu já tivesse tido um AVC, quando a minha coluna já não tivesse mais respondendo, eu não pudesse andar com dor, né, no corpo. Não queria, porque eu queria aproveitar um pouquinho daquilo que eu construí. Então, a partir de 2012, mais ou menos, eu comecei a me preparar, tanto emocionalmente como financeiramente, porque há uma quebra muito grande, né? Quando você se aposenta, tinha 2 empregos, sempre tive bom salário e tal, de você também se preparar para isso, porque é uma quebra bem significativa. E o preparo, até a última empresa que eu trabalhei, eles trabalhavam a questão mesmo dessa preparação para a aposentadoria com cursos, com leitura e tal, e isso ajudou bastante. Que tipo de trabalho que eles fazem? Você trabalhava... Pode falar o nome da empresa? Melhor não? Acho melhor não. A empresa te preparava para se aposentar? Para aposentadoria, né? Eu e os demais, porque eles tinham Mas que tipo de trabalho era feito? Com palestras, com pessoal que vinha falar sobre previdência privada. Então, eles preparavam a gente tanto da parte emocional como da parte financeira. Ensinava você a investir, ensinava também a relaxar, a buscar... Desacelerar aquilo que te dá prazer, aquilo... Então, uma das primeiras palestras perguntava onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, para que você pudesse imaginar o que você vai estar fazendo. Quase com o pé na aposentadoria, é tocar no assunto. Tocar no assunto. Então, através mesmo de leituras, né, que eram oferecidas. Então, isso fez com que eu pensasse de uma forma diferente. O que eu vou fazer depois que eu me aposentar. E o que você fez? Quando aposentou, caiu a pandemia em 2021. Daí veio a pandemia, daí eu fiquei 21, presa. Né? E, em 2020, né? Começou 2020 e 2021, eu fiquei presa dentro de um sítio, né? Ainda bem que eu fiquei numa chácara. Mas fiquei... Ficou só você e Jair lá, né? Eu, Jair e uma irmã dele. Ficaram os 3 Ficamos lá. os 3. Isolados. Só que ela daí quase em 2021, como é que chama? Um bunker, né? As minhas 2 filhas decidiram me dar neto em 2021, no meio da pandemia. Então, daí eu tive que abandonar a minha reclusão e voltei aqui para Curitiba para poder ser vó. Né? Que é outra coisa também que... Qual seriam as suas dicas aí para quem quer se aposentar? Tá se aposentando, tá chegando perto. Primeiro, né? Essa preparação de o que eu vou fazer depois. Aposentadoria não é morte, aposentadoria não é invalidez, aposentadoria não é ficar sentado em cima de um sofá esperando a morte chegar, né? Tricotando. Tricotar, você sabe até que eu gosto de fazer crochê, né? Fiz bastante crochê durante esse tempo, mas não pode se definir só a isso, né? Tem que se preparar toda essa parte emocional de o que eu posso fazer depois que eu me aposentar.
quero continuar trabalhando em alguma outra coisa que não tenha um tempo delimitado, que eu não precise levantar 6 horas da manhã e trabalhar 8 horas por dia. Isso tudo você tem que pensar, o que eu vou fazer? E a outra questão é a questão financeira. A questão financeira tem que se preparar. Tem que estar preparada. Porque eu acho interessante que, falando sobre esse negócio de aposentadoria, que a nossa geração, eu tô com 50 agora, e a tua geração que é um pouquinho, 10 anos a mais, né? A gente foi criado para trabalhar, né? A gente foi ver o mundo ao trabalho. E aí a ideia de aposentadoria é justamente poder, eu acho que é aquela ideia subjetiva de poder parar e descansar. Porque quem vem a trabalho para a vida, e essa geração foi ensinada a você tem muitos momentos na vida de uma fadiga, né? Tá muito cansado de tanto trabalhar, aquela canseira. Esses dias eu estava falando sobre isso e para mim ficou bem claro isso. Num período da minha vida aí que foi, nossa, me sentia fadigado. E só que tinha que, mesmo fadigado, acordar cedo e cumprir aquela rotina, e durante mais um ano, e mais um tempo, e mais um tempo, mais um tempo. E eu tenho a impressão que essa geração nossa, ela veio para isso, né? E com essa expectativa, achando que a aposentadoria finalmente vou descansar. Por outro lado, a gente também é uma geração que passou por tantas mudanças, então a gente desenvolveu a habilidade de se adaptar, né? Isso. E sabe uma coisa interessante disso que você falou, né? Uhum. No começo, a dificuldade que eu tinha... De não trabalhar. De acordar mais tarde. Sabe? De me achar preguiçosa, porque eu estava acordando 9, 10 horas da manhã. Ou então, assim, hoje eu não quero fazer nada. Porque a gente não tinha esse direito, né? De não querer fazer nada. Então, isso é outra coisa bem interessante. Você aprender... Sabe o ócio criativo? É exatamente isso. Eu aprender que também faz parte hoje da minha vida, eu querer decidir se eu quero trabalhar ou não quero trabalhar. Se eu quero ir, se eu não quero ir, se eu quero ficar deitada, se eu quero levantar. Isso é bem importante também você se preparar, para que você possa ir se desacelerando, né? Porém não parar. Para essa geração da nossa idade aqui, não sabe o que significa ócio criativo. Explica para nós aí, Ângela. O ócio criativo é aquilo, é você experimentar, mesmo nos momentos que você está parado, vamos dizer assim, fisicamente, mas você pode utilizar a tua criatividade mesmo você estando parado fisicamente. Né? É desenvolver habilidades que talvez quando você está trabalhando, você não possa cultivar. Você gosta de planta, um exemplo. Mas quando você está trabalhando, se eu comprar uma samambaia, eu deixo a samambaia morrer. O ócio criativo, ele faz isso. Ele faz com que você descubra outras habilidades, outras vontades, outras formas de fazer, né? Então, ócios são atividades que não necessariamente não estão ligados àquela tua produção de resultado que você está buscando ou faturando, seja qual for, mas é um trabalho que você faz, uma atividade que você faz simplesmente por prazer. A palavra, se a gente pegar, né, dentro da palavra o ócio é descanso, né? É relaxar. Relaxamento. Né? Relaxamento. Agora, então, como que você tem descanso criativo? Como que você tem relaxamento criativo? É isso que é importante você... Superando aquela ideia de que relaxar e descansar é sentar e ficar parado sem fazer nada. Isso. E não é. Não então, você relaxa, você descansa, fazendo um crochê, mexendo com as plantas, contemplando a natureza, lendo, jogando, tomando café, olhando na janela. Isso. Olhando como aquelas estátuas das namoradeiras que ficam na janela olhando o vizinho, né? Fofocando. E você quer ver uma coisa diferente? O Jair, ele está trabalhando. Ele se aposentou também em 2019 e ele decidiu... Não, ele aposentou em 2021 e decidiu, depois da pandemia, ele viu que ele ficar em casa, para ele o ócio não era criativo, mas isso é o homem, né? Sim. Porque o homem, ele tem uma tendência na hora do descanso de vocês, o que vocês fazem? Sentam, pega o controle na mão e fica assistindo televisão. Não aprendeu o ócio criativo. Isso.
E a gente, né, a mulher, ela já nasceu com isso de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, de pensar, tá fazendo uma coisa, mas já tá pensando em outra. Mas também faz parte, me corrija se eu estiver falando besteira, mas também faz parte dessa cultura que nós temos, de que a mulher é o ser criativo, de que a mulher que fica inventando coisinhas dentro de casa. É como se o homem não pudesse fazer isso. E aí acaba que essa cultura, o homem veio só para prover, para trabalhar, para trazer dinheiro, e é bem difícil, né? Porque quando você fala assim, agora eu não estou mais fazendo isso, acabou meu motivo de existência. Eu não sirvo mais nada. Eu vejo assim, eu vou falar pelo Jair, né? É a questão da produção. Se não se sente produzindo, mesmo que esteja produzindo outras coisas, se sente desvalorizado, se sente desmotivado. Inútil, talvez. Inútil. Né? Então, isso, pro homem, eu vejo bem diferente. Bem nocivo, né? Bem nocivo mesmo. Então, essa preparação, quando você pergunta assim, o que fazer durante o meu tempo de trabalho, você que está começando agora, tem que se preparando, ver assim. Eu já tenho que aproveitar, porque eu fiz 50, né? Eu tinha 10 aninhos aí para mim. Mas além do que você está fazendo hoje, o que mais você gostaria de fazer? E uma coisa incrível, veja, hoje eu estou trabalhando uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar, que é com vendas. Sim. Nunca me imaginei trabalhando com vendas. E como é bom para mim, sabe por quê? Porque você sai na rua, eu saio na rua, vejo gente, eu converso, eu dou risada. Então, eu descobri uma outra função na minha vida. Não é um trabalho, não vou dizer assim que vou considerar como um trabalho, escravo. Não é. Porque eu faço o meu horário, eu trabalho o dia que eu quero, a semana, e vendo. O tempo todo. Né? Até porque, com essa cara de pau aqui que Deus me deu, né? E as amizades, os relacionamentos, né? Quantas pessoas não compram, nem olham, nem vê preço, só canje lá, o que você tem aí, né? E compra por você, né? E isso também está me ajudando muito, né? No processo agora vamos pôr, não sei se você já ouviu essa palavra, mas de envelhecência. Essa eu não conhecia. Não? Envelhecência, e ela existe mesmo. Ela existe mesmo. A envelhecência é como se fosse o período da criança pro adulto. No meio da criança pro adulto tem um adolescente. E já na sua idade, tá? Você já é um envelhecente. Eu já sou envelhecente? Já é um cinquentinha? Meu Deus, me botou em crise agora. Mas depois das crises do 40. É esse período em que você não é velho. Eu não me considero velha. Sim, imagina. Não sou mesmo, né? Até quando eu paro na vaga do idoso e coloco a minha plaquinha lá, eu me sinto meio esquisita, porque, né, não tenho os cabelinhos brancos, não tô toda, né? Mas o teu cabelo, ele não é tudo natural, né? É natural, sim, tudo senhor, natural? Tudo natural, meu amigo. Sério? Sem cabelos brancos. Gente, olha aqui, ó. O que vai ser de mim, então? Não, cabelinho sem tinta. É de causar inveja, né? Mas isso aqui é o sangue bom da... Sangue bom da indiarada? É índio, negro? O que é? É negro. Negro, né? Com índio, negro, na verdade, né? O mameluco? Daí a minha mãe morreu, não tinha cabelo branco também. E ela morreu com 80? 87. 87. E não tinha cabelo branco? Não tinha cabelo branco. Então... A melanina é boa, né? Então é isso que a gente precisa começar a pensar nessa envelhecência, né? Como que eu me encaro com o cabelo branco, como que hoje eu me olho no espelho e meu corpinho, né? As mudanças que hoje eu olho, né? A minha filha mais velha, né? Todo mundo fala que a Alexandra é muito parecida comigo. E eu olho a Alexandra, eu acho a Alexandra a coisa mais linda, né? Mamãe, e daí né? eu penso ela assim, mesmo, nossa, mas duas, né? eu era tudo aquilo e agora? E não se via, como que eu me vejo? Entendeu? A gente tem que ir aprendendo a se enxergar também. E se aceitar beleza, com a beleza de agora, né? Em quem você é, porque hoje tem essa história do padrãozinho, do perfeitinho, que hoje está aí, que é um equilíbrio que a gente fala sobre inteligência emocional, e é um dos nossos propósitos aqui, justamente ensinar a ter essa lucidez. Porque todos os procedimentos estéticos que estão aí, eles são legais. E você falou de cabelo, por exemplo, tudo bem se eu quiser ir lá e pintar a barba, pintar o cabelo, ok, só que eu não posso permitir que essa vaidade me adoeça, seja um comportamento doentio ou de aprovação, porque a gente tem que aprender a ser e não ter. Ou ter a beleza, ou ter dinheiro, ou ser a pessoa. Eu sei quem sou,
e eu quero, por acaso, dar uma pintadinha aqui para me sentir mais bonitinho. É diferente isso, né? Como é que se enxerga isso na velhice, na envelhecência? Envelhecência. Uma coisa que você perguntou do meu cabelo, né? Eu fui uma pessoa que durante toda a minha vida eu tive muito problema eu sou muito alérgica e tenho psoríase. Então eu nunca pude usar joia, esmalte nas unhas, pintar cabelo, maquiagem. Hoje eu só passei um batonzinho porque pra vir aqui, né? Mas eu não posso usar maquiagem, não posso pintar cabelo. Então isso... Dá alergia. Dá alergia e a psoríase, né? Então, isso com o tempo, né? Todo esse tempo de trabalho, eu sofri bastante. Porque o que acontece? A pessoa, dentro do trabalho, ela tem um padrão, né? Até mesmo os meus cachos, às vezes, incomodavam pessoas, né? Então, esse padrão de beleza que já era desenvolvido lá quando eu estava trabalhando, de que tem que ser isso, tem que ser magrinha, tem que estar a postura, né? Às vezes a pessoa te enxerga o exterior, mas aquilo e faz um julgamento. E faz um julgamento, né? Até uma coisa interessante, quando você falou assim, a Ângela tem várias graduações e tal. Tem muita gente que me olha até hoje e não acredita em tudo que eu pude desenvolver por conta do meu... Né, do aspecto. Isso é uma coisa que é difícil de você trabalhar, de você falar assim, eu sou aquilo que eu sou lá dentro de mim. Eu não preciso... Claro que é bom ter a vaidade, claro que é bom, mas isso não é o tudo, né? Mas eu enxergo isso que você está falando por um outro lado também, que a pessoa, a simplicidade. E a simplicidade não significa pobreza de personalidade ou falta de cultura, mas a simplicidade, fala assim, eu não preciso andar envaidecido. E a simplicidade envaidecida que eu digo, a gente está falando aqui de físico, de cabelo, roupa, corpinho, mas principalmente envaidecido pela tua formação, pela tua graduação, pelas cadeiras que você já sentou. E se você fosse ser envaidecida, andava com outro ar, né? E aí você é uma pessoa extremamente simples no trato, e aí não confunda, né, a minha simplicidade com ignorância. Isso. Né? E não é uma pessoa de baixa cultura, uma pessoa de um nível hard de cultura, e eu vejo isso com muito bons olhos. Eu fico feliz mesmo quando encontro pessoas como você, e quero ser assim, de ser simples, por mais que você tenha grandes formações. E aí eu e o Matheus, com essa história de desenvolvimento humano, a gente começou a ouvir muito sobre filosofia. A filosofia quer pensar sobre a existência, e é interessante que os grandes filósofos, eles são simples, desprovidos das vaidades dessa geração, do que a sociedade vem impondo, né? E eu acho isso muito legal. Então, quando eu vejo alguém como você, eu vejo uma pessoa gigante. Só que, como diz você, a sociedade ainda te julga pela embalagem. Pela embalagem. E aí foi o bom... Tendo caminhado por todos esses anos da forma como eu vim caminhando, o que acontece? Agora, na envelhecência, eu me olho mais gordinha, eu me olho já com algumas ruguinhas, ou alguns cabelinhos brancos. E você se aceita bem? E isso faz parte. Aqui eu sou. E o que eu falo? Que bom que eu estou envelhecendo. Porque senão eu teria morrido como o meu irmão, com 48 anos de idade. 48 né? ele 48. tinha, né? Meu Deus, deixa a criancinha. Então, e esse processo da envelhecência é uma coisa que tem que ser trabalhada sim, Luciano. Tem que ser trabalhada e muito fortemente. Deixa eu te perguntar, pessoas. Hoje tem até um desses influencers aí que eu vejo os videozinhos dele, porque o brasileiro é muito criativo, né? E aí ele sempre fala sobre os velhos contemporâneos, não sei se você já viu, ele fala assim, o idoso contemporâneo, que aí o idoso contemporâneo, ele vai pra academia, ele não fica em casa mais fazendo crochê, tricô, daí aparece lá as mulheres lá, 70 anos, e você olha, no máximo dá 40. Então, e ele fica... Os velhos contemporâneos, ele até fala, esse velho da lancha, não é ele que dá iPhone, ele ganha, porque tá lá o cara 60, 65, 70 e todo bonitão, né? Como é que se enxerga isso? Você acha que tem uma turma que tá fazendo isso de forma ócio criativo ou
consumido pela vaidade? Eu Os acho que dois. tem as duas coisas. Eu acho que tem pessoas que estão fazendo isso, porque assim, você tem que pensar em questão de saúde, né? Uma coisa que principalmente a Helena, que é marombadinha, né? Ela vive cobrando a questão da atividade física, que é uma coisa que infelizmente a nossa geração, porque a gente sempre brincou na rua, correu, pulou muro, subiu árvore e tal, a gente não pensou nisso, assim, de ir para uma academia e fazer atividade física e cuidar também da dieta, até porque, assim, a gente veio de uma dieta que a gente comia O que tinha. Quando tinha. E era muita coisa que, da roça mesmo, não comia doce e tal, então já era uma coisa da gente. Então a gente não pensou muito nisso. O que eu vejo que hoje as academias estão lotadas de pessoas envelhecentes e idosos, né? É bom porque isso faz com que primeiro, você tenha uma atividade, esteja no meio de outras pessoas, toda a tua questão psicológica, da depressão, de não querer ficar só deitado num sofá esperando a morte chegar, né? Isso é muito bom. Tem as pessoas que estão lá cuidando do físico mesmo por conta do diabetes, da hipertensão, que isso chega, infelizmente... Esse também é um grande ganho, né, dessa geração, né? Desse desenvolvimento, do entendimento, do cuidado com a própria saúde. Aí o país, inclusive, está envelhecendo em função disso, né? Você está com 60, mas com carinha de 40. E isso é um fato. A pessoa fala isso, né? Tem o novo 60 é o novo 40. É o novo 40, porque se você for parar para pensar, eu pedi a Deus que eu quero viver até 2050, então faltam 25 anos. 85 anos. Tá bom pra você? Eu acho que Tá bom. Eu acho que se tiver com a cabeça boa, andando e tal, eu acho saúde, que né? Não é saúde. Porque também ficar velho, né? Doente, com Alzheimer, é muito triste isso, né? É muito triste para a pessoa, para a família e tudo. Então, esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter hoje, porque se você pensar que eu tenho mais 25 anos, vamos por aí por baixo, 25 anos de vida, né? Como é que eu quero chegar lá aos 85? Então, o que era 40? Meu pai morreu com 62. Novo, né? A gente fala novo, mas né? Na época ele era um idoso, velho, muito velho. Hoje, eu vejo... eu tenho a minha irmã que mora no Rio de Janeiro. A minha irmã mora sozinha no Rio, tem 75 anos. Mora sozinha? Sozinha. Você olha para ela pega avião, ela anda para cima e para baixo, faz tudo o que precisa. Então... dirige. A minha outra irmã, que tem 70 anos, mora aqui perto, né, são pessoas produtivas. Né? O Eduardo já vai fazer também, está com 59 anos. Então, tudo isso você vê que é necessário que a gente se cuide, porque se eu for viver mais 25, minha irmã está aí, o meu irmão mais velho está com 78, que seja mais 18 anos que eu vou viver, eu tenho que estar preparada fisicamente. Então, o que você perguntou assim, da academia, esse cuidado. Tem pessoas que estão lá pensando nisso, mas você vê também que tem pessoas que hoje, né, tudo pode, entre aspas, né? Mas tem pessoas que, para mim, chega a soar até como uma coisa ridícula, assim, sabe? Que pessoas de 70, 75 anos, achando que tem 30, 40, na vestimenta, no jeito de se portar. Eu acho que daí, para mim, sim, já não cabe. É sobre a vida da pessoa, mas a conversa que a gente está tendo aqui é sobre o que isso significa. Significa que ela tem baixa inteligência emocional. Porque na envelhecência também, aprendeu a usar essa palavra, a saúde mental, o ser uma pessoa bem resolvida, equilíbrio, saúde emocional, ela tem que estar ali, né? Tem que estar ali. Eu acho que a palavra-chave para tudo é equilíbrio. Né? Se eu não tiver equilíbrio das minhas escolhas, se eu não tiver equilíbrio nos meus relacionamentos, se eu não tiver equilíbrio na parte financeira, tudo é equilíbrio. Né? E isso que é o desafio de viver, né? Sim. Você aprender a ter equilíbrio no que você fala, no que você pensa. Nem tudo que você pensa você pode falar, nem tudo, né? Outra coisa, um dia eu fiquei lá conversando com o Matheus, eu acho que umas 2 horas, e ele estava falando que gosta de conversar com pessoas de mais idade e tal. E eu gosto muito de ter amizades com pessoas mais novas. Essa troca, por quê? Hoje buscar o que essa pessoa mais nova está
criando, desenvolvendo, que a gente não teve vivendo. condições de viver. Né? E até porque mudou tudo, né? E com as coisas que a gente também pode passar, porque tendo esse equilíbrio hoje, olha aqui, ó. Olha onde nós estamos. Se não tivesse dois, né? toda essa tecnologia. A gente também, com 60 anos, não pode ser arredia, não. Não quero saber da internet. Até porque leva um isolamento, né? Não quero saber do Instagram, não quero saber do Facebook, não quero saber de Reels e outras coisas mais. TikTok. Só que estão aí, né? E a gente tem que aprender a existir. A usar. Estar na sociedade. A estar na sociedade. Porque senão você vai sendo jogado às margens. E literalmente você acaba se auto-marginalizando. Você é marginalizado por você mesmo. Você que vai se colocando às margens e daqui a pouco não tem isso. Você não consegue. Coisa, se eu quero conversar com alguém mais jovem, como é que eu vou conversar com alguém se eu não consigo ter o mínimo da linguagem de aproximação com essa turma, né? Que interessante isso, né, Ângela? E me conta uma coisa: você sempre colecionou amigos. Sim. A vida inteira. Mas quando isso se tornou claro para você e você começou a fazer isso de forma intencional, que eu falei aqui um pouco, né? A gente faz porque você é a colecionadora de amigos, mas houve um momento que você começou a fazer isso de forma intencional. Conta como é que foi esse processo. É claro para você isso? Sabe que não é claro para mim isso? Agora, quando você falou assim, de forma intencional, é que para mim, eu sempre gostei muito de estar no meio das pessoas, né? E também outra coisa que eu acho que é legal a gente deixar claro, assim, né? A gente tem bastante colegas, né? Amigos, aqueles amigos mais chegados do que irmãos, a gente vai aprendendo. Aí sim é intencional. Existem pessoas que a gente começa depois, e principalmente agora na envelhecência. Daí é intencional que eu queira ter amizade com essa pessoa. Estar com aquelas pessoas, programar para estar lá. Hoje eu posso falar assim, eu quero ou não quero falar com o Luciano. Hoje eu me dou o direito de não ir a lugares onde eu não queira ir. Então isso agora eu acho que depois da aposentadoria, para mim ficou mais intencional o meu círculo de amizade. Mas foi a prova do meu aniversário, né? Foram aniversário 200 chique, pessoas. 200 pessoas. Eu acho que assim, ela teve que escolher uns 5 de cada nicho de relacionamento. Porque é muita gente, né? E daí, se você parar... A Helena me fez uma pergunta, sabe? Minha filha. Ela falou assim, mãe, como é que você conseguiu reunir 200 pessoas? Mãe, mas você fala com essas pessoas? Eu falo. E com mais, na verdade. Teve gente que não veio, que eu falo. Eu falo. Muita gente, inclusive, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, esteja... Isso é outra coisa que tem que ser aprendido. Se eu gosto de você e você passa uns 3, 4 meses sem me dar um oi, por que eu não posso falar oi? Porque, às vezes, você está esperando que eu vá até você. Dá um oi, né? Então, isso eu falei para a Helena. Eu falei, você quer cultivar amigos? Você tem que, de vez em quando... Olha, dá pra fazer um slogan, né? Mas de vez em quando você tem que falar. Oi, amigo, tô né? viva. Vamos tomar um cafezinho? Então eu, volta e meia, tô saindo. Tomar café com conversar. Quando eu vou numa ótica que tem aí, sabe, gente? Eu aviso, né? Eu chamo, hoje tá difícil porque eu tô chamando ele de Luciano, mas eu chamo ele ainda de Pastor Luciano, né? E volta e meia passa uma mensagem pra ele falando... vou tomar um cafezinho aí e tal. Isso é importante. E para mim é uma alegria tão grande, para nós é uma alegria tão grande. Isso é muito importante. E eu tenho alguns amigos assim. Eu tenho alguns amigos como você que faz isso de forma... E eu acho, assim, eu fico muito feliz que a pessoa ela faz e por amizade mesmo, não tem nenhum outro motivo. É só por amizade, por estar lá, por se importar, pela essa comunhão que tem, esse amor que ele é de amizade, né, e que excede as barreiras sociais. É muito, 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 muito legal. Então essa coleção de amigos, e hoje você faz de forma intencional. E que aqueles que não são, vamos dizer assim, que estão lá no topo, mas como é que você se relaciona com as outras camadas de amizade até chegar no colega? Olha, se você pegar meu WhatsApp, eu tenho muita gente, além das clientes, né? Além dos meus clientes, e é outra coisa, né? Também, que hoje muita gente passa mensagem para mim, não é para falar de produto e tal, é para conversar mesmo. Então,
esses que não são lá do topo, porque tem realmente as pessoas que são amigas, que são irmãs, aquelas que você desabafa, ou a pessoa desabafa com você e tal, né? Tem uma intermediária, né? E tem aqueles que são colegas, são amigos, não são aqueles colegas que... são mais do que colegas. Mas são mais do que colegas, que no caso lá, por exemplo, do meu aniversário, tinha pessoas desde a época do Erasto Guettner. Eu fui colocando pessoas, aquele coral que cantou... Coral tem quantos anos? Aquele coral, ele tem 40 e poucos anos que nós temos relacionamento. Entendeu? Então, assim, eu, com as demais pessoas, eu tento manter um relacionamento de, pelo menos, ter uma conversa ali, sabe, de mês em mês, a cada 4, 6 meses, sabe? E a parte legal é que tem essas pessoas de 40 anos do coral, pessoa lá da época do Erasto Guettner, quando você se formou, e que além de você ter elas vieram. E elas vieram, porque se você vem num amigo que você conhece há mais de 40 anos, é porque você tem uma amizade. Não é uma coisa qualquer, não é um relacionamento superficial, ou conhecido lá não sei de quantos. Você tem uma consideração para ir, né? E você para convidar, e a pessoa para ir. E aquele dia foi muito legal, né? Celebrar teu aniversário e olhar e falar, puxa, que coisa interessante. E essas pessoas, eu não sei, pelo menos, como é que eu tenho esse comportamento. Eu posso não ter tanta amizade, não chega a ser um colega, mas é um amigo distante, vamos colocar assim. Mas o comportamento que eu procuro ter, sempre que eu posso, ou que eu sou envolvido, ou que eu sei, eu dou um oi, como diz você, né? Eu me envolvo em algumas coisas. Aí, às vezes, o Matheus, né, que é o psicólogo da família, pai, tipo, o que você está se envolvendo nesse assunto? Simplesmente pela pessoa. Por abençoar. Porque eu gosto, por amar, para dizer um oi, né? Diga oi. Diga oi para os seus amigos. Você faça presente na vida da pessoa, né? Então é bem interessante. E é interessante que, às vezes, eu faço esse movimento porque é quem eu sou, e às vezes eu faço intencional, e a pessoa se surpreende. Fala, nossa, você se importou com isso? Você ouviu isso, você deu atenção àquilo, e aí a gente vai colecionando esses amigos, né? E você me inspira nesse sentido. Tem outras pessoas que me inspiram também para falar assim, puxa, inspirar validando. Porque você está lá na minha frente, né? 10 aninhos na frente. E tem um comportamento, você já está aposentada, você já tem todo esse movimento. Eu acho isso muito legal, né? E uma coisa interessante é essa envelhecência, a gente vai perdendo pessoas ao longo desse tempo, né? E é incrível, porque quando a gente tem 20 anos, você também está suscetível a morrer, né? Sim. Qualquer um que esteja vivo está suscetível à morte. Mas quando a gente vai chegando nessa envelhecência, a gente vai vendo assim essas perdas, que nem lá o pessoal do coral mesmo, são muitas pessoas mais idosas. Verdade, né? E uma coisa que é interessante, que você falou assim, pessoas, amigos até mais distantes, mas esse fato, por exemplo, quando você perde alguém e que chega aquela pessoa no velório que você nem imaginava que fosse, entendeu? É uma coisa tão gratificante. Ou num momento de felicidade, eu vejo assim, que nem pela minha filha, né? O que eu recebo de mensagem de pessoas que eu conhecia há 20, 25 anos atrás, conheceu a Alexandra Pequeno, que fala, eu vi tua filha, eu acompanho tua filha. Isso, então, não só nos momentos tristes, mas nos momentos felizes, como é gostoso. Mesmo aquela pessoa que está mais distante. Eu tenho um grande amigo, que é um pastor, que ele teria tudo para ser amigo da Alexandra e da Helena, porque a idade dele, né, mora lá no Rio de Janeiro. E a gente desenvolveu uma amizade tão grande com a família. Eu fui para lá, ele já veio aqui para casa e tal. Ele é teu amigo, e mais do que delas. Agora, se você for ver assim, é distante. Esse é distante. Mora literalmente, geograficamente. Mas que volta e meia, eu escuto uma música, eu passo uma mensagem, ou ele vê alguma coisa, ele passa uma mensagem, ou quando ele acha alguma coisa engraçada, porque eu até vou abrir um canal, tem esses amigos, né? Eu vou abrir um canal aí da Medrosa, é a vovozinha, vai ser o nome. Porque eu sou atrevida, né? Eu morro de medo de muita coisa. Mas se eu vou
Pra quem te acompanha nas redes sociais, você tá em tudo quanto é lugar. E né? ele toda vez, o Danilo, quando ele vê alguma postagem engraçada de velhinha, assim, ele já manda, tia, ou você aí, não sei o quê. Por quê? Lembra de mim. Mesmo geograficamente, tem uma outra amiga, né? Essa é a amiga mesmo, que está morando fora, está nos Estados Unidos, e que a gente se fala, né, com frequência. Então, tanto a parte da distância física, como também, muitas vezes, não dá para falar todo o tempo, toda hora com todo mundo, mas que quando você fala, o Jair que fala para mim assim, eu acho tão engraçado, você fica 3 anos sem ver lá, por exemplo, meus primos. A gente chega lá na casa, é como se fosse ontem. Uhum. Isso é amizade. Eu acho que a amizade mesmo que a gente não esteja tão próximo, mas que no momento que a gente se encontra é gostoso. Você acha, como é que é? Você ainda continua fazendo novas amizades? Continuo. Como é que você faz suas novas amizades? Com certeza. Hoje, você sabe, por isso que eu falei para você que a área de vendas está me surpreendendo. Porque hoje é muita gente que, né, eu conheço pela internet, né? De venda, pede meu catálogo. Mas assim, são conhecidos ou pessoas que estão se tornando amigos, assim, aqueles bem próximos? Algumas amigos. Ah, que gostoso. Que, né, começaram a conversar, começaram a perguntar até com relação à religião e tudo, né? Uhum. E que a gente foi desenvolvendo. E outra coisa também é a questão da igreja, né? Uhum. A igreja é um excelente local para a gente fazer amigos. Eu tô tendo, né, essa experiência com relação à igreja. Eu tô na Advec ali, vai fazer 1 ano e pouco. E eu fiz um movimento bem intencional, né? Eu cheguei, primeiro fiquei frequentando, assim, meio nos bastidores, não me envolvendo muito. É uma igreja que é grande, não tem uns 3 mil membros lá, é grandinha, então você consegue ficar anônimo, né? Uhum. Mas tem meu irmão lá que tá lá, o Fernando, que conhece todo mundo, e já ficou, esse é meu irmão. Fiquei conhecido lá em 6 meses, pelo menos, como o irmão do Fernando. Uhum. Não tinha nome. Uhum. E eu ficava rindo, né? Eu falei, eu sou o irmão do Fernando. E eu achava isso uma graça. Mas, conforme foi tendo os eventos na igreja, por exemplo, um dia lá eles anunciaram, vai ter o vôlei da família, o departamento de família vai fazer um vôlei. E eu falei, eu preciso fazer, eu quero. Vão no stand lá, e eu fui intencionalmente, fui lá sozinho, uhum, e fiz a minha inscrição, eu nem falei com o Fernando nada, e ainda quando eu fui jogar eles estavam lá, ele foi, nem me chamou, eu fui por conta, porque eu quis. Aí fui lá, fiz um monte de amizade, conhecidos que hoje são amigos, que eles fazem aniversário do filho e me chamam. Teve aniversário da esposa, me chamam. No vôlei, depois eu fui, teve um evento de homens lá no Rio de Janeiro, eu fui intencionalmente, Angela, eu falei, eu preciso me relacionar com as pessoas aqui. E naquela viagem, hoje mesmo, antes de vir para cá, estava respondendo o irmão lá da igreja, que ele estava justamente celebrando isso, falou assim, olha, a gente tem uma afinidade, desenvolveu uma afinidade, eu conheço ele há 6 meses, menos de 1 ano, e já amigo. Então hoje eu posso dizer que ali na Advec eu tenho já uma nuvem de amigos. Quando eu digo nuvem é porque já são muitas pessoas. Aí teve o dia lá que teve a festa jesuína, tinha que fazer pamonha. Faltou gente lá, eles pediram, alguém pode vir. E lá foi o Luciano. Lá fui eu, ralar os dedos e pamonha. E a gente é metido, né? Eu tinha feito pamonha. Daqui a pouco eu tava lá fazendo, e a pessoa que tava ensinando, tinha umas 10 pessoas, mas era uma fazedora de pamonha. E a coitada não tinha como dar conta, né? Eu falei, ô irmã, eu já aprendi a ralar aqui, agora me ensina a fazer outra coisa, quero saber todo o processo. Mas a minha intenção era ajudar ela, porque o processo é longo, e a parte braçal era descascar o milho e ralar. O resto tinha que temperar, tinha um monte de coisa. Depois para encher, você sabe fazer pamonha, né? Sim. Aquela coisa da casca. E aí eu fui me intrometendo e fui fazendo. Eu sei que naquele dia, eu já angariei ali uns 5, 6 amigos. Que aí as pessoas falam, meu Deus, né? Porque daí a gente tem experiência da vida, né? E hoje eu tenho mais uma turma de amigos que eu fiz naquele dia, e que as pessoas estão lá na igreja, atravessam o corredor para vir cumprimentar. Relacionamentos, né? Mas aí entra, né? Você falou bastante da pessoa que eu sou, mas agora eu vou jogar o confete para lá. Porque o que eu vejo você... E é outra coisa também, né, pastor Luciano, que eu vou falar, né? Isso também de ter esse limite, homem e mulher não podem ter amizade. Eu acho que a gente tem os, né? Tem as arestas ali, né? As arestas, os cuidados. Mas eu vejo assim, você é um grande amigo. Quando você coloca
esses que estão no topo, você é uma pessoa que, para mim, é um grande amigo. E eu vejo você sem dificuldade para você conseguir angariar pessoas. Você é uma pessoa que você atrai essa integração, essa vontade de estar junto, de fazer, de envolver as pessoas. De envolver as pessoas. Eu acho que isso aí, aonde você estiver, vai acontecer, sempre vai acontecer. Então, quando você pergunta para mim assim, e hoje, como que você faz? Eu continuo saindo, eu continuo, que nem o Jair trabalha na mesma empresa há muitos anos. As pessoas que são amigas do Jair lá, hoje, quando chegam lá, já são meus amigos. Capaz de ser mais amigo de você do que dele. Sabe, hoje amigos dos meus sobrinhos que passam mensagem e tal. Então, eu vejo assim, que a gente vai juntando pessoas, né? E, claro, que aí vai... com o tempo, a gente vai desenvolver realmente amizades. Existem pessoas que têm mais o nosso perfil, mais o nosso jeito de falar, mais o jeito... Mas a gente, por onde a gente passar, quantas igrejas você passar, quantas empresas... Né, a gente vai agregando pessoas. Na tua opinião, qual que é o prejuízo porque para você, para mim, a gente tem uma facilidade e isso faz parte de quem nós somos. Mas tem pessoas, e talvez o que a gente teve que aprender na vida, e a gente aprendeu, eu espero, se conter às vezes, né? Com certeza. A gente teve que aprender a se conter, a falar menos, ouvir. Mas tem pessoas que elas têm mais dificuldades de socializar e que se elas não tomarem cuidado na envelhecência, aprendi, viu? Eles vão acabar se isolando e se marginalizando. Qual que é a importância disso? Olha, cultivar a amizade de forma intencional. Eu vejo que os jovens hoje é uma coisa muito triste. E o Matheus falou isso o dia que eu estava lá conversando com ele na ótica. Que ele falou assim que ele gosta de ficar sozinho, né? Porque as pessoas que estão lá fora, tem muita gente que não consegue hoje bater um papo saudável, que não consegue ter maturidade para conversar e tal. Esse é um prejuízo que eu vejo que os jovens hoje estão tendo, que é a questão da internet. Ela, de uma certa forma, ela prendeu o jovem... Roubou um pouco. Isso. O isolamento, a atenção, o gostar de conversar com outras pessoas, sabe? Porque é diferente. Hoje você escreve uma coisa no WhatsApp, por exemplo, você que está lendo do outro lado, você pode interpretar de outra forma. Sim. É diferente de quando nós estamos olho no olho, né? Eu falar e você entender, porque esse é o processo da comunicação, né? Eu falo e aqui tem um mecanismo e quando chega no teu ouvido, já chega, mesmo eu estando na sua frente. Agora, imagine você estando na internet, onde você não está vendo. Se você escreve alguma coisa em caixa alta, já está gritando. Se você escreve uma palavra, essa palavra aí para o jovem soa de outro jeito. Então, eu vejo que eles estão muito isolados. Tem essa correção, né? E a outra coisa que é terrível, né? Hoje... já começa de criança, é a pedofilia, depois vem a questão das relações, dos relacionamentos tóxicos, e isso vai fazendo com que as pessoas tenham medo de se aproximar também, né? Até para namorar, né? São outros desafios, né? Hoje, essa coisa, até de um homem chegar perto de uma mulher e querer conversar, já é assédio sexual, já não sei o quê. Isso é bem sério, né? É sério. E isso faz o quê? Que as pessoas comecem a ficar isoladas, né? É medo de dar a sua opinião, porque você sabe que tem coisa que se eu der a minha opinião verdadeira, né? Ou que pode acontecer num processo, tudo. Então, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem sozinhas. Então, na envelhecência... Só que na envelhecência, o que vai acontecer? Agrava. E mais ainda, porque antigamente... tinha 10, 12 filhos, né? E que se um filho se isolasse, 2 filhos, 3 filhos, ainda sobrava 4, 5, ok. E hoje, que nós temos 2 filhos, que se de repente nossos filhos se resolverem se isolar e de não querer nem visitar a gente mais, de não querer... Como é que vão? E às vezes eles mesmos não se relacionarem. Se relacionarem. Não tem... né? Diferente. Você, quando se reúne com teus irmãos... Nossa. É uma festa, né? É uma bagunça, qualquer carninha vira um churrasco, né? Um fervo.
Agora, será que eles vão querer se reunir, continuar se reunindo para o Natal, para o Ano Novo, para a Páscoa, para o aniversário? É uma outra sociedade que está sendo desenvolvida, né? Mas eu falo agora como envelhecente. Eu não gosto da solidão. E fale para o envelhecente que esteja meio isoladinho, que conselho se daria? Ah, sai dessa clausura. Vamos pro parque, vamos passear, gente. Olha, hoje tem para todo tipo de gosto, né? Tem para tudo. Quem gosta de igreja, tem igreja. Quem gosta de ir pro bailão, vai pro bailão. Parque. Quem gosta de ir pro parque, vai pro parque. Academia. Academia. Viajar. Viajar, então. E para quem gosta de tudo um pouco. Tá, daí faz como eu. Daí, cola em mim que é sucesso, cola em mim. Pega aí meu Instagram que a gente já vai sair por aí. Mas é bem isso. Eu, assim, viajar... Uhum. Não tem melhor remédio. Não tem tempo pra ruim, alma. né? É muito bom, gente. Você viaja um monte, né? Eu viajo. Cadê a Ângela? Estou viajando. Chamei ela esses dias, ela pra vir aqui. Ela, ai, amigo, tô viajando. Cara de pau. Sexta-feira, tô viajando. Onde é que você tá na sexta? Sexta fui pro sítio. Ah lá, viu? É tudo assim, né? Tô aqui, tô ali. Então essa é uma... Eu falei sobre isso porque hoje mesmo estava conversando com o irmão aqui. Trocou um pouco de ideia, ele está com 60 anos e ele está tendo que se reinventar profissionalmente, que empresário de um ramo, e aquele ramo está meio que, tipo, sapateiro, sumindo. E ele está com dificuldade de se realocar. Eu tenho 60 anos, a minha vida está acabando. Meu Deus. Não mesmo. Mínimo, mas você tem 30, 35 anos para viver e viver com qualidade. Só que eu percebi que isso está... incrustado. Ele tá se fechando, se pondo idoso, entendeu? Se colocando idoso. E eu fui fazer uma visita lá, deu um chacoalho, né? Lá, nós, né? Faz isso, faz aquilo, um monte de ideia. Então, para quem tem um pouco mais de dificuldade, acredito que seja a pessoa ter essa consciência. Eu tenho dificuldade, mas eu preciso criar mais relacionamentos. Mas hoje, Luciano, existem muitos grupos de apoio. Uhum. Muitos grupos de apoio. Procura. Não é vergonha nenhuma participar da Anicei Terceira Idade, outro que faz viagens. Eu e o Jair, nós temos 2 grupos de idosos que viajam. Então, tem excursão, gente. Eu vou falar agora para você. Tem excursão aí que você paga em 12 vezes de... E barateza, né? R$100, R$99. Custa menos do que uma caixa de fluoxetina. Esses dias nós trouxemos aqui a nossa amiga lá, que ela tem uma agência de turismo, inclusive amiga do Alfredo. E ela estava contando, ela veio aqui e contou exatamente sobre isso. Grupo de pessoas envelhecentes. E aí eu falei, mas eu lembro quando a gente fazia excursão, dava aquela preguiça, aquele farofeiro. Ela, não, o ônibus hoje tudo com ar-condicionado, tudo com segurança, com seguro. Nós acabamos de ir para João Pessoa, eu e o Jair agora. Vocês foram por excursão? Fomos com uma excursão. Ai, que legal. A gente participa e o nome desse grupo só tem eu, Jair e um outro casal. Porque eles montaram grupos de solteiros, divorciados, viúvos e tal. E o nome do grupo é Sozinhos, porém não mal acompanhado. Sabe? Só 2 casais. Só 2 casais. E eles vêm, se reúnem, que nem agora, dia 29 de novembro, nós temos a festa do pessoal. Então, é bom. Desse pessoal, que já nós fomos o ano passado lá para... que faz a excursão. Que faz a excursão. Que legal. O ano passado nós fomos para Aracaju, esse ano nós fomos para João Pessoa. Pro ano que vem a gente já está pensando para onde vai. Quem promove essas reuniões é a agência? É uma associação. Uma associação lá de funcionários públicos. Mas você tem que procurar. Uhum. Isso é importante. E outra coisa, gente, aí dizer, agora vamos falar da parte financeira, né? Que eu falei que a gente tem que aprender, tem que se preparar. Mas só que assim, é muito melhor você investir numa viagem que você vai pagar 150, 200 reais por mês, do que você ter que comprar um monte de remédio, entendeu? E provoca saúde física. Passear é literalmente um santo remédio. Santo por quê? Porque é de Deus. E remédio por quê? Porque cura. É tudo de bom, né? E aí você perguntou, como é que hoje eu estou fazendo novas amizades? Tá aí, desse jeito. Eu tenho 2 grupos, né? Da terceira idade que a gente vai. Volta e meia tem jantar com música. Eu vou por quê? Porque ali, né, a gente reúne um grupo de pessoas
pra janta, a gente conversa, escuta música e tal. Dança, se quiser. Né? É isso. Eu acho que a gente precisa procurar novos relacionamentos, né? Novos relacionamentos para que a gente possa cultivar amizades com a nova idade. Que benção, não é isso mesmo. Esses dias lá na igreja vai ter, se não me engano, dia 22, o dia 21, vai ter um passeio lá pro Vencedores em Cristo, acho que é o nome do ministério, que é 60 mais lá também. E é muito legal, eles vão para uma chácara, vai ter lá, o pastor disse que vai mandar lá uma cama elástica. Mas brincando, né? E aí eu fui lá no stand brincar, porque o pastor lá que é o responsável falou: pastor, vocês levam de menor também? Que eu não cheguei nos 60 ainda. Ele: pode ir, irmão, já queria me inscrever para ir lá participar. É assim que a gente vai fazer, vai juntando os amigos. E se a gente parar e olhar as ranzinzices das pessoas, ou até as mesmas chatices das pessoas, você acaba se isolando todo mundo. Porque a gente tem um monte de amigos, mas a gente não é cego, nem surdo, nem mudo. A gente vê, ouve tudo, né? Vê que a pessoa, às vezes, ela é meio chata em algumas áreas, é meio sistemática em outras áreas. Mas e eu? Eu também sou, né? Eu também sou. Tenho as minhas ranzinhas, as manias, né? As manias. Entendeu? O Jair, quando viaja, tem as manias dele. Então, isso... Quando fala do equilíbrio, do respeito, é isso tudo que você vai aprendendo. Amar e respeitar o próximo, né? e ter amizade. Apesar, eu falo, né, que eu tenho um monte de amigo chato. Tenho um monte de amigos super legais. Mas tem uns que você fala: mas você é chato, hein, meu amigo? Aí as pessoas dão risada. Aí o Matheus fica me analisando: pai, como assim? Eu falei: filho, é meu amigo. É meu amigo. E, de verdade, amigo. E eu realmente não ignoro a chatice, mas é meu amigo. Amo apesar daquilo. E a gente vai colecionando essas pessoas, essas amizades. E agora, se você fala assim: eu sou o chato, meu filho, aprenda a fazer amizade. Aprenda a fazer amizade, porque a envelhecência, isso é um santo remédio. Amigos, né? Relacionamentos. Olha, desse grupo que nem você falou de excursão, né? Mas daí vai... A gente tem que ser treinado também. Né? Tem aquele que sempre chega atrasado dentro do ônibus, que a gente tem que ficar esperando. Então você vai... é sempre os mesmos, né? Mas só que você vai aprendendo a respeitar, você vai aprendendo a tolerar. Outro que você começa a admirar, aquele outro que tem um lá que a gente brinca demais. Precisa ver, parece que conhece a pessoa já há 20 anos. Então isso aí é bom, que existem as amizades que você, né, vem trazendo durante todos esses anos, mas precisamos também ir desenvolvendo amizades com pessoas agora, também da nossa idade, que queiram compactuar com o mesmo que a gente hoje quer fazer. Eu gostaria muito de ter um motorhome. Olha que delícia que seria viajar com essa velharada toda. Bora, né? Pô, motorhome, velharada. Né? Turmarada, né? E eu acho que quando você pergunta assim, o que eu dou de conselho para as pessoas que estão na envelhecência, não envelheçam tristes, não envelheçam. E outra coisa também, né, que isso é muito importante, agora eu vou falar como enfermeira. Admita também quando você não está bem. Existe tratamento. Se você perguntar para mim assim, já tomou remédio para depressão? Já teve que ir procurar psicólogo? Entendeu? A gente também tem que olhar e ver que a gente terapias, né? Tenho necessidade, preciso ver aonde que eu não estou conseguindo me desenvolver, o que eu não estou aceitando da envelhecência, o medo da morte, o medo de perder os filhos, o medo do meu corpo, o que é? É importante parar também, ter esse olhar para si e ver assim, eu estou precisando de ajuda. Outra coisa, não consigo, não vou no psicólogo. Se você frequenta alguma igreja, você frequenta... Aconselhamento, gabinete pastoral. Eu acho que isso aí tudo vai te ajudar a ver novamente. Tem uma coisa chamada sentido da vida, né? A logoterapia faz isso, né? Quando a gente fala da logoterapia, se você não tiver um sentido para a tua vida, que quando você casa e tem os filhos, teus filhos se tornam sentido. Vem os netos, só que os netos também vão crescer e vão embora. E qual é o sentido da tua vida como idoso? E os netos, eles têm outro lugar na tua vida, diferente dos filhos, né? É outro sentido, outro momento. Se você não tiver sentido, agora eu não tenho mais trabalho, nossa, eu não levanto mais de manhã, não vou trabalhar, não. Isso aí, se você começar a colocar isso na tua cabeça, você vai adoecer. Você tem que ter, eu tenho sentido, eu não quero morrer
até 2050 eu pedi para Deus. Eu não quero. E tenho procurado coisas que me façam bem. E se também não estou tão bem, porque, como você falou, eu tive muitas perdas. Então, por exemplo, esse ano tá me pegando um pouquinho, né? 2 anos atrás perdi um grande amigo, perdi minha irmã agora. Então, psicologicamente, emocionalmente, esse ano não foi um excelente ano, que eu vou dizer assim, que eu tô super, mega, super feliz. Vai chegando o final do ano, a gente vai ficando mais pensativo, saudosista. Mas aí entra o sentido da vida. O que eu quero para mim? Eu quero morrer? Eu não quero morrer. Então, se eu não quero morrer, eu tenho que saber que eu vou ter mais perdas, que eu vou ter novos desafios. E como que eu vou enfrentar isso? O meu corpo, ele vai reagir muito conforme a minha cabeça. Conforme você entende a vida, né? Se eu me enterrar viva, eu vou ser enterrada viva mesmo. Vai ser literalmente uma morta-viva. Você aprendeu a entregar aos amigos nas percas? Como é que se lida hoje com as percas? Como é que se entrega? Você sabe que as últimas perdas da minha família, você até tinha perguntado em off aí, né? Qual perda? Eu, em 2 anos, eu perdi 3 sobrinhos. Né? E tudo assim. Trágico. 21 anos, 40 anos, a outra 36 anos. Então, isso foi muito difícil, né? Daí esse amigo meu, que era amigo Ele mesmo. Ficou doente, né? 36 anos. Não, morreu no braço da mãe, um infarto fulminante, mal súbito. Então, assim, como lidar com isso? As perdas, que nem agora minha irmã também morreu em casa, sozinha, né? Ela estava doentinha, né? Tava, mas não tava para morrer naquela semana, morte, não era para morte, entendeu? Na nossa visão, né? Então, ela faleceu, qual foi o diagnóstico da morte? Foi mal súbito. Da tua irmã? Não teve, assim, né? Não foi elucidado o que... Né? Então, essas perdas, a gente tem que ir aprendendo a ver, assim... o que eu vivi com essa pessoa, é nisso que eu procuro me fortalecer. Quais são as memórias afetivas que eu tenho? Eu tenho sentido muita saudade, mas hoje eu não estou mais permitindo ficar com aquela tristeza, ficar chorando. Tem o processo do luto, mas a gente tem que aprender a não se deixar realmente abater. Porque se você fizer isso... Você morre junto com a pessoa. Você sucumbe. Morre. E as percas, infelizmente, enquanto você estiver vivo, você vai estar sofrendo percas. O dia que você morrer, você vai ser a perca de alguém. Então não tem como fugir disso. É um fato. E pense que eu sou a irmã mais nova. Daí só tenho o meu irmão, né, depois. Então pense que eu tenho, se for na sequência lógica da vida, né? Vai enterrar todo mundo. Primos, tios, então a gente vai vendo isso. Né? Só que eu te digo, é muito mais triste. Você perder a mãe, o irmão, que é mais velho, é triste. Mas você perder pessoas jovens é uma dor diferente. É uma dor. E para a mãe é pior ainda, né? Sim. Então, só que a gente tem que aprender a conviver com isso. Uma coisa que isso, daí a minha visão cristã, né? A minha visão cristã. Glória a Deus que eu consegui falar do amor de Deus para essas pessoas e que hoje, né, elas podem ter a chance de estar ao lado de Jesus. Então é nisso que a gente daí se conforma, né? Que é saber que não morreram, né? Eles vão ter a vida eterna. Era mais ou menos isso que eu ia falar, que quando você tem a perca, você poder celebrar. Eu participei da vida dessa pessoa com louvor. Fui amigo, fui irmã, fui socorro, fui ouvido, fui evangelista, fiz a minha boa parte a respeito dessa pessoa e poder entregar. Eu lembro quando o Godoy faleceu, o irmão dele, a irmã Jane, que não sei se você lembra deles, ela, uma senhora de 80 anos enterrando o filho de 60 que infartou. Como é que você fala? Eu fazendo velório, culto fúnebre, e eu tive que contar para ela que o filho tinha morrido, porque o Godoy não estava aguentando nem com ele mesmo, tinha perdido o irmão. O sobrinho encontrou o pai morto, tava assim que não se cabia. A viúva, e aí quem que conta pra mãe que o filho morreu de 60 anos? Aí eu fui orando, falei, Deus me inspira para que eu possa, e ela muito doentinha, para que eu possa comunicá-la dessa perca e seja
honesto, direto, né? Eu sei que a gente veio, eu fui até a casa, fui orando. Fomos na casa dela falar para buscar ela e para trazer ela ali pra casa do irmão, do filho que tinha falecido. E aí fomos, inventamos uma história, falou, o Carlinho não tá muito bem, vamos lá ver ele. E eu vim aqui buscar. Aí eu tava por acaso, tava junto e levamos ela. No meio do caminho fui falando e tal. Aí a gente ficou meio perto do hospital, assim. Quando eu falei, olha, dona Jane, o Carlinho passou mal, teve um infarto e ele faleceu, ele não resistiu. Aí eu já tinha dado uma preparada e ela teve aquele... Só aquele impacto violento, e aí ela se recompôs, eu parei na frente do hospital, falei assim, precisa de assistência dela. Não, só... E aí no velório. Aí ali que eu aprendi. Eu falei, dona Jane, nós não somos dos filhos, nós somos só mordomos. Eles são de Deus. A senhora tem condições de devolver ele para Deus? Ai, que difícil, né? Nossa. Você consegue devolver ele para Deus, que Deus requereu ele. Aí ela fez, eu falei, ela, tem jeito, eu tenho que fazer, né? Eu falei, então vamos fazer uma oração de devolução aqui, de entrega e de agradecimento pelo tempo que eu tive, que a senhora teve com ele. E aí eu fiz esse processo com ela de devolver o filho para Deus e aprendi para mim aquilo, porque foi uma revelação de Deus para aquele momento e que eu acatei para mim. E hoje, cada vez que eu participo de alguma perca, eu faço isso. Eu oro entregando aquela pessoa, devolvendo. Falar, Deus, o Senhor nos deu esse amigo como mordomo dessa amizade, mordomo desse irmão do meu pai, e eu os devolvo. E aí peço que o Senhor traga o consolo, e eu sou grato pela história que eu tive com essas pessoas. E posso agradecer ao Senhor porque eu fui bênção na vida deles, pude contribuir. E isso para mim é o meu processo de lidar com as percas, né? E é o que eu aconselho a cada um que chega e faleceu percas. O duro é aquelas pessoas que não tinham bons relacionamentos, né? Que não foram bons mordomos, né, dos relacionamentos. Isso eu acho a parte mais pesada, né? E é por isso que quando você pergunta assim, como é que eu mantenho os relacionamentos, isso vale para as famílias, para os meus familiares e tal, para que você possa manter depois essa saudade sem tristeza, o relacionamento é importante. A história vivida. Isso, porque se você não teve um relacionamento, daí na hora da perda você se desespera, porque eu poderia ter ido no churrasco que eu não fui, eu poderia ter abraçado quando eu não abracei, que eu poderia... Então, eu acho que quem mais sofre com as perdas são as pessoas que se encontram em falta. Em falta. Nossa, que doído, né? Que doído, que doído. Estive em falta com esse meu ente querido. Eu tenho uma coisa... Até essa minha amiga lá que mora nos Estados Unidos, ela fala, mas você é cara de pau assim, você chega... Eu tenho uma irmã que mora em Irati e ela não gosta muito de sair da clausura dela. E bem idosinha, ela e meu cunhado. O portão da casa dela vive aberto. Quando ela vê, eu entro com o carro, buzina e tal. Vou para casa do meu irmão em São Francisco, vai sem avisar, vou. E se não tiver lugar, eu vou pro hotel. Acabou. Entendeu? Eu vou. Durmo no carro? Eu vou. Isso é importante, porque é o que eu falei para você. Se a pessoa não vem até a gente, eu vou até a pessoa. Porque nessa hora que tiver que entregar, eu não quero perca, estar... porque eu poderia... Fiquei em débito com a pessoa. Ontem mesmo, um sobrinho meu que mora em São Paulo, me deu uma saudade dele, eu peguei e mandei uma mensagem. Filho, como é que você tá? A tia tá morrendo de saudade de você. Ele me ligou. Ligou, tia, que saudade, que bom que você passou mensagem, senão a gente nunca lembra. Você lê, é isso, é sobre isso que eu falei. Sobre isso que a gente está falando, né? Não posso ficar esperando, sabe o construtor de ponte? O que você quer ser? Construtor de cerca ou construtor de ponte? Nossa, né? Ontem eu estava falando com alguém no telefone, aconselhando alguém, e falando sobre isso, sobre queimar as pontes. Nossa, que fala aqui, né? Eu acho que é isso. Se eu quero manter um bom relacionamento e principalmente amanhã depois, se houver a perda, também... E se eu for, como que eu quero que as outras pessoas estejam com relação a mim? Né? Como é que a gente vai fazer? Né? No seu velório? Pois pode fazer festa. Me ponha na montanha-russa. Eu não sei, lá em 2050 então, vai ser tudo novo, né? Vai ser tudo sofisticado. Você faz supercal pra gente e a gente toma. Nossa, não vai dar tempo pra gente falar dessas coisas. Acredito que já deu nosso tempo. Já deu, né? Já deu lá, 3h30.
deu o nosso tempo. Então, essa última fala aqui de ser um construtor de pontes, ela é fundamental, né? A gente fala assim, a gente ouve muitos ditados, né? Não leve flores, não quero flores no cemitério, dê flores de vida. Essa é um jargãozinho, mas precisa sair do jargão e ir para a prática. E é isso que se faz, né? Eu acho que aquela música Epitáfio lá, né, do Titãs. Eu não lembro a letra, como que é a letra? Essa aqui é a cantora. Quem dera tivesse amado mais. Ah, sim. Se você for ver... Ter amado mais, vivido mais. É aquilo, visto o sol se pôr e tal. É sobre isso. Olá, Joe, você deixou esse ser humano entrar aqui? Vem aqui, pastora Luiz, dá um oi, já que você se intrometeu. Venha dar oi aqui pra turma. Ele tá aqui, gente. Ele tá morrendo de alegria, porque eu faço os episódios lá do... Ele tem um podcast também. Tem, né? O Aloysio, eu vi no... lembro da Ângela lá também. no... Aham, lembra dia dela? da Onde que você lembra dela? Na ótica. Na Nós ótica. ficamos conversando lá. Os cafés nossos lá, né? Os cafés lá. E aí ele tem o podcast dele, eu venho aqui e participo. Puxa a cadeira lá, sente para encerrar com a gente, já que você chegou aí. Ele veio aqui de visita no Aládio. E veio ver a gente aqui, já estava fazendo direitinho, né? Como é que estava conduzindo. Como é que está conduzindo. Eu não sabia que era você, Ângela. Viu? Olha aí, Ele não sabia que era a Ângela. Estávamos falando sobre amizades. Sobre que a gente se conhece desde que ele tem 1900 e bolinha? 14 anos, eu tinha 24. Não. Eu conheço ele pelo menos uns 20 quilos atrás. Você viu como é que pronto, é? viu como que é? É sobre essas amizades, falando né? sobre isso, né? É sobre essas amizades assim que a gente estava falando, Ângela. Que a gente ama assim mesmo, né? Ama. Não tem jeito. Não, mas Agora que esse episódio... combinando, parece dupla. Você viu? Olha Olha lá, lá, ó. combinadinho aqui, ó. Ó, eu tô usando um óculos da Ótica de Paula. Olha lá que chique. Mas eu também, olha o meu. Ela também lá. Ó, o meu, ó. Olha o óculos aí, presta aqui, Ângela. Olha que mulher elegante, ela tá com óculos aqui, ó, com um animal print. Mostra quando não é da ótica. Quando não é da ótica é olha feio. A elegância do óculos da nossa amiga. Agora, o óculos do Aládio... Não é feio, não. Que não é da De Paula Óticas, ele não é feio, é muito feio. Não é só feio, é muito. Desconjuntado, tá meio torto, essas lentes igual aqui. Não, Cadê? mas... Tô fazendo uma pergunta com ele aqui, rapaz. Deixa eu fazer meu negócio. Não, pois então, mas ele tem que mudar. Meu aniversário, eu quero um óculos de presente. Dia Não, 20. você vai ganhar. Glória a Você Deus. vai ganhar. Né? Você vai ganhar. Né? E bastante o seguinte. Você vai. O seguinte, se por acaso ele te vender um óculos desse sem lente, você já sabe, né? Já sei. É armação. Daí... Uma piadinha que não perde. Todo mundo sabe. Ângela, que bom te ver. Deus abençoe a sua vida. Mandei o recado pra ele. Vamos falar aqui no ar. Ou pra você que tá, pra toda a audiência aqui do Megafone, Deus abençoe a sua vida. É muito bom, acompanhe toda. Turn on. Você viu o nosso megafone? Spirit. Que chique. Que dia que passa ao vivo? Quarta-feira. Ao vivo. Que estreia? Toda quarta-feira. É postado Toda quarta-feira às 20 toda horas. quarta às Então, 20 horas. Quarta-feira às 20 horas e quinta-feira às 20 horas tem o Sua História Podcast, que também tem... Eu faço propaganda de você. Você vai Claro, querer o quê? eu quero que você faça a sua também. Bom. Eu pensei que ele ia me tesourar aqui. E aí o seguinte, e toda última quinta do mês é a apresentação dele lá. Eu que participo. Nós tem que trazer Não, ela. na leva quinta-feira passada que eu fiz, eu trouxe o Ronaldo, o Malaché. Aquilo é uma figura, né? Muita Ronaldo. história também, porque a gente tem história pra... Eu desliguei, tá? O megafone aqui. Que da hora. Eu nunca vi um megafone. Olha aí, ó. E vocês falavam sobre amizade? Sobre amizade. Sobre Sobre amizade, amizade. sobre perdas, sobre relacionamento. Envelhecência. Envelhecência. Tem adolescência, tem envelhecência. É porque daí vocês entram na fase da adolescência, né? A adolescência Né? também. A adolescência. Eu estou na fase da adolescência Fase da agora. adolescência. E por último, a gente estava falando aqui sobre percas, né? Como lidar com as percas. Se você teve um bom relacionamento com a pessoa, você consegue entregar a Deus e celebrar a vida que a pessoa teve. O duro é quando você perde alguém e se sente em débito com a pessoa. E conta, como é que vocês já... qual que foi a resposta? Já chegaram... Qual foi a resposta, Angela? Qual o senso comum? O senso comum é que a gente tem que ser ponte. Que os relacionamentos, eles são duradouros quando você integra as pessoas,
quando a essência de Cristo, o perfume de Cristo, ele exala de mim, exala dele, a gente consegue ter esse relacionamento saudável pontes, e que dá pontes. Criando pontes. E de Flores em Vida. Desde que a gente estava falando que ela entrou na história da música. Se relacione, viva bem. Apesar das pessoas serem meio chatinhas, se ame. Mas amar o legal é fácil. É fácil. Ah, viu? Quero ver me amar. Quero eu, né? Mas foi isso que ele falou, né? Que se você vai viajar com um grupo de pessoas e que as pessoas são chatas, mas só que às vezes o chato pode ser você também, né? Você tem a Não, sua e às vezes pessoa. não. Pode não. Porque tem alguns momentos que a gente é insuportável. Só que a gente não consegue se enxergar, né? Nós fomos, ele foi numa conferência lá no interior de Paraná e eu fui junto. Convidado. De convidado. Aí nós chegamos lá, umas 3 horas da tarde, e a pastora que recepcionou a gente já nem deixou a gente descer e já levou a gente para fazer visita, e eu já queria cantar o violão e fazer um culto ali, né? Esse aqui, pelo amor de Deus, eu preciso, a minha bateria social acabou. Aí ele ia pregar, né? Aí a pastora falou, vamos buscar o filho não sei aonde, lá uns 20 quilômetros longe. Eu falei, vamos. Ele, eu vou ficar aqui orando, meditando. Não me tire daqui. Não me tire daqui, porque a minha bateria... E respeitar isso é amizade. Respeitar, tanto ele quer ficar em casa lá, quanto a mim. E a pastora lá também, pelo jeito, é do mesmo perfil meu, nosso, né? De sair fazendo feio. Aí já foi comprar queijo na chácara, eles tomando café, Ângela. Tomando café, nós estávamos na mesa tomando café. E fazendo programação do almoço. Vamos comer uma galinha onde? Vocês estão malucos? Eu falei, me deixa em paz. Falei, saiam, vamos pra onde você quiser. Porque eu quero comprar peixe, ovo, galinha, mel. Mas aí entra o que você tinha falado antes, né? Que é a dificuldade da gente, que tem esse perfil todo chegando, é você se conter, né? Que tem momentos que a gente tem que cuidar, porque... Não, mas eu acho que é o limite do outro. É como você falou, outro, eu queria ficar lá. Mas eu não fico brabo, Ângela. Se você falar mas é porque você já é crescido, né? Mas tem um monte de gente que precisa crescer, né? Nós vamos sair, eu viajo bastante. Pô, eu não quero ir em ponto turístico. Por mais que eu viaje, sabe? É verdade. Vamos para Salvador. Pô, eu quero ir no Farol da Barra, eu quero... Sabe, chega. No Pelourinho. Pronto, são os 2 pontos que eu queria falar. E aquele elevador lá do seu Lacerda, né? Daí eu falei, não quero. Já chegou mais e outra. Pronto. Deu. Eu tava lá no Rio de Janeiro. É ele aquela menina, chega, deu. Lá naquele... No bonde. Eu olhei e falei, cheguei. Vamos andar? Falei, nem a pau. Falei, não vou, né? Falei, já deu. O Aládio já foi pra Salvador, o que ele fez? Até clipe. Ele fez clipe. Na cidade, ficou rodando lá, né? No Farol da Barra e gravou. Colocou a Sueli pra trabalhar. Colocou a esposa dele pra gravar os vídeos. Na verdade, ela que deu essa ideia aí, que quis fazer. Foi legal, né, Aládio? Foi divertido. Aí ele canta, o Aládio é cantor. Ele tem os clipes pra caramba. E nessa eu me meti na fria agora, né? Porque nós fomos lá em Hollywood, lá nordestino. Chegamos no lugar lá. Eu comi carne de bode, gente. Meu pai. Eu já comi, eu gosto. Buchada de bode. Aquilo, quando você abre, por isso que esse negócio aí dos pontos turísticos, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes se mete em fria, né? No bolso, né? Mas o que eu vejo nisso aí? Eu acho que o mesmo cuidado que você, que é mais expansiva, tem que tomar, eu, que sou mais íntimo, também preciso tomar. É pros 2 lados. Porque eu não posso ser um chato de acabar com o teu passeio e nem você com o meu descanso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso. A gente comentou sobre isso na envelhecência, que quando você tá... Ela fez 60 anos e o cabelo dela não é pintado. Eu já tô com raiva de você. Né? E medo que eu tenho cabelo. E aí a gente tava falando justamente sobre isso, que uma pessoa, vamos dizer assim, você que gosta dessa solitude, corre o risco de você começar a se pôr às margens na envelhecência e perder a amizade. Não é o caso dele, porque ele tem muito amigo mesmo. Dá pra perder bastante ainda. Dá pra perder bastante, né? Dá pra ficar às margens. Não, mas sabe o que eu comentei com ele também? Eu acho que isso é uma coisa boa da envelhecência. Que ele perguntou assim se esses relacionamentos a gente faz intencional. Eu falei, a partir de uma certa idade, a gente começa a fazer intencional
com quem eu quero ter amizade. É mais seletivo, né? Hoje eu me dou o direito de dizer, eu quero ir ou eu não quero ir, quero ir tomar um café com ele ou eu não quero ir, eu quero viajar ou eu não quero. Eu acho que isso é uma coisa que a envelhecência, né? A idade vai trazendo pra gente, vai nos dando essa liberdade. É seletivo, você fica seletivo. Eu acho que isso é saudável. Saudável. Porque tem alguns pratos que você não come mais. É. Você tá entendendo? E isso é muito legal. Sabe? Você poder dizer não sem culpa. É uma das coisas que eu acho que... Não. Pronto, não quero. Porque não quero. E não preciso nem dar satisfação, vou te falar. Por que a gente demora tanto pra aprender essas coisas, né? Pois é. Só na envelhecência a gente vai aprender algumas coisas desse tipo. Mas aí talvez seja a diferença do que a gente está falando da juventude hoje. Eu acho que hoje a juventude também se permite coisas que a gente não se permitia. Ou, outra coisa, não nos era permitido falar não. Vai fazer. E aí a gente volta naquele assunto do que nós viemos a trabalho. Fomos de uma cultura que veio para trabalhar e para ser servo e submisso. Gente, o nosso tempo foi. Começamos de novo aqui, né? Muito obrigado. Eu só queria mudar uma coisa no esquema de vocês aqui. Por quê? Porque eu acho que a envelhecência, o nome, envelhecência, ele parece um termo pejorativo. Eu acho que a maturidade ela é muito mais legal. Só me permita fazer isso, porque velho é o diabo. Você tá entendendo? Mas sabe por que a gente trouxe... quer sentar na janela. Não, tem um porquê. Mas eu digo, mas parece. Mas é que a envelhecência é esse período da gente aprender a lidar com a maturidade. E é um porque termo tem oficial, pessoas... é oficial. É oficial esse termo? É o termo oficial. Que raiva que eu tenho. Eu pensei que ia ser inteligente e ainda fui contra oficiais. Porque daí é assim como tem o adolescente, que é da criança pro adulto, nós passamos por esse período onde a gente está se desenvolvendo para aceitar essa maturidade, essa experiência, a velhice. Eu não gostei do mesmo jeito. Não, mas oficial. Tá tudo certo. A envelhecência é sua, né? Não, é porque é o seguinte, eu tô com 50. Né? Fala a verdade? E 2. E aí o seguinte... Quando que você faz 53? Tá perto? Ano que vem. Ano que vem, né? E o que acontece? Essa coisa, já entrego aí. Essa coisa do... Nós precisamos também de um negócio que vocês devem ter falado aqui, que é a aceitação para tudo, né? É difícil. Eu acho que ele tinha que ter vindo no começo. Vamos ter que fazer de novo. Tem que repetir. Faz o seguinte, você vai lá e assiste o episódio. Isso. Eu vou dar comenta aí. Tá repetindo tudo, né? Comenta aqui embaixo, gente. Mas é que a conversa é muito boa, né? O tema da maturidade, do envelhecimento, é um tema que... Depressivo, mas é importante. Não, mas é a nossa realidade. A gente passou dos 50, a gente tá com 60, e saber só que ela é uma sessentona super mega alto astral. Quinta-feira, que é amanhã, nós vamos ter um podcast, e depois eu vou te mostrar que vai estar o pastor Josué Pompeu amanhã. Isso aqui vai passar amanhã? Não é amanhã é quarta. Vai passar daí amanhã. Quinta-feira vai passar o Josué Pompeu, que é o pai da Isadora. Sim. Eu vou mostrar a foto dele. Mas ele tem cara de novo, Ele tem cara de 35 anos. Ele me irrita. Peter Pan? Ele me irrita. Porque ele é muito bonito. Cara de jovem, ele né? tem cara de jovem. Amanhã, assista que você vai ver. Obrigado. Sabe quem que ela é mãe? Da Alexandra, aquela repórter da Globo famosíssima. Sério? Sério, que tá lá no Jornal do Meio-Dia, né? Você não percebeu a beleza, que é a mesma? Eu não queria falar nada. Gente, Ângela, muito obrigado por aceitar o convite, pelo bate-papo gostoso. E faltou tarde, né? Faltou tempo. A gente nem falou da nossa época na igreja, de quando a gente lidava com os jovens. Vou ter que voltar. Regravar. Eu vou fazer o furto dela, então, depois ali, claro. pra chamar ela. Mas, gente, deixa eu me despedir antes de você, porque daí você faz a tua despedida oficial. Gente, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Luciano. Tamo junto. Desculpa aí, parabéns você, ouvinte. Com certeza você que está assistindo, isso aí vai crescer muito na tua maturidade, na tua vida. Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Ele quis dizer, seja um bom velhinho. Olha minha cara de triste. Minha cara de alegre. Ó. Minha cara de alegre da minha envelhecência. Obrigado, pastor Aloysio. Estaremos... Deixa eu passar aqui. Vai. Joga no Luciano. Como jogar no Luciano, você tá no Luciano. Jogou na Ângela dele, né? Que legal. Ô, pastor Luiz, obrigado pela visita. Daqui a pouco nós conversamos mais um pouco. Gente...
Obrigado aí por nos ouvir, por estar até aqui, você que ficou até aqui ouvindo todo esse bate-papo. Uma delícia estar com a Ângela aqui. E a gente faz uma programação, mas aqui na hora acontece muitas coisas, muitas outras coisas. Acabamos falando muito sobre a envelhecência e que, na verdade, é o que diz respeito à nossa vida. E tenho certeza que isso contribui demais aqui para quem está nos ouvindo. Nosso propósito é falar sobre desenvolvimento humano e hoje tem uma geração que está envelhecendo, amadurecendo e que precisa aprender a lidar com isso sem perder qualidade de vida e, contrário, ganhar qualidade de vida, entrar nessa fase assim com topzera, né? Assim com vida, se reinventando, fazendo novas amizades, novas memórias afetivas, né? E deixando um legado aí para aqueles que vêm atrás de nós. Obrigado, Ângela. Dá um salve aqui pro pessoal. Pessoal, olha, obrigada por nos aturar até agora, né? Por ficar com a gente até agora. Obrigada, Luciano, pelo convite. Amei. Eu espero, né, ter contribuído, e era o nosso propósito, falar sobre essa amizade, sobre o relacionamento e principalmente, né, como que a gente vai conservar isso, como a gente continua sendo ponte entre os outros. Que você seja ponte, que você seja luz e que você possa, por onde você passar, ir construindo amizades, construindo novos relacionamentos e que os relacionamentos sejam duradouros para a sua adolescência, envelhecência, efervescência, né? Mas que você seja realmente luz por onde você passar. Obrigada. Obrigado você, para que quando você for se despedir de alguém, você tenha uma boa história. E quando você deixar alguém, deixe um bom legado, uma boa história. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar até aqui. A Ângela, já está o contato da Ângela aí, né, Aládio? A Ângela hoje ela falou que é vendedora, ela trabalha com produtos de limpeza. Fale dos seus produtos, Ângela. O que você vende? Faz o teu merchan. Eu vendo produto de limpeza da Lírio do Campo. E são produtos que já estão há 30 anos no mercado. São maravilhosos. Quem tiver interesse, entra ali no meu Instagram, que eu mando todas as informações e entrego em sua casa sem taxas adicionais. Viu? E ainda converso bastante com você. Toma um cafezinho, um pão de queijo, a gente conta um pouco mais dessa história que está aqui. Gente, um grande abraço, até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone.